início à aula de hoje, tá? E no final da aula eu quero conversar um pouquinho com vocês, tá bom? Não é coisa ruim não. Chega. Só uns ajustes que a gente vai precisar fazer, e aí eu vou pedir a colaboração de vocês dentro das condições de vocês e do ministério, tá bom? Mas não é nada ruim não, tá? Também não é nada bom. Mas fique em paz. Bom, voltando à nossa aula aqui, tá? A nossa aula. Nós vamos dar continuidade sobre a matéria que nós estamos estudando, bibliologia. Já tivemos aí alguns ensinamentos e aprendizados sobre a construção da Bíblia, idioma da Bíblia, as divisões da Bíblia, enfim. Hoje, antes de nós entrarmos na apostila, eu queria passar para vocês sobre as 7 dispensações da Bíblia, tá? Eu vou pedir que vocês anotem, tá? As 7 dispensações bíblicas, tá? Bom, não é algo que está na apostila, mas ela envolve também o assunto da bibliologia. Bom, nós que seguimos a linhagem pentecostal, glória, nós somos conhecidos como os dispensacionalistas. E o quê? Vou até anotar aqui, ó. Dispensacionalistas. Por quê? Porque nós cremos nas 7 dispensações da Bíblia, né? Além de a Bíblia possuir essas divisões, ela também nos informa sobre as 7 dispensações da Bíblia, ou as 7 eras da Bíblia, né? As 7 dispensações. Por que nós somos chamados de dispensacionalistas? Porque nós cremos nas dispensações. Existem uma corrente teológica que não crê nas 7 dispensações, que são os calvinistas, os arminianos, algumas linhagens teológicas. Nós seguimos a linhagem pentecostal, e a linhagem pentecostal, por intermédio da Bíblia Sagrada, nos ensina sobre as 7 dispensações. Eu vou estar anotando aqui e vocês vão copiando, depois a gente vai debatendo, ok? A primeira dispensação, vou colocar aqui do lado. Você que está aqui em casa acompanhando, se vocês puderem acompanhando e escrevendo, fazendo as suas anotações, eu também vou estar ditando aqui, vocês podem estar copiando no vídeo de vocês. Bom, a primeira dispensação é a dispensação chamada da inocência. Perdão. A segunda dispensação é a dispensação da consciência. Também chamada de dispensação adâmica, tá? Adâmica. A terceira dispensação, o termo dispensação envolve eras, tá? Tem mais, traz a ideia de uma era. A era da inocência, a era da consciência. A terceira dispensação trata-se de governo humano, ou conhecida também como noética. Perceba que adâmica vem de Adão, noética vem de Noé, tá? A quarta dispensação é chamada de
patriarcal, ou abraâmica. Então vamos lá. Dispensação número 1, período da inocência, Jardim do Éden, pureza. A segunda dispensação é conhecida como a dispensação da consciência, chamada também de adâmica. A terceira dispensação é chamada de governo humano, porque a partir de Noé vai ser gerado governos humanos, vai começar a ser instituída na terra governos a partir do homem. O homem passa a governar. A quarta dispensação é chamada de patriarcal, chamada de abraâmica, porque começa com Abraão, Isaac, Jacó e termina com José. Tá? Período patriarcal. Para quem não sabe, a palavra patriarca quer dizer pai. Tá? Quinta dispensação é a chamada dispensação da lei, conhecida também como mosaica. A sexta dispensação é a chamada da graça. E a sétima, a última, chamada de milênio. 1000 anos. Isso. Também conhecida como milênica. Bom, vou esperar vocês anotarem. Para quem está em casa e está pegando aqui essa introdução dessa aula, é importante vocês anotarem para que vocês tenham essa noção, tá? Nós já falamos aqui que a Bíblia ela se divide basicamente entre Antigo e Novo Testamento. Nós evitamos chamar o Antigo Testamento de Velho Testamento, porque nós já explicamos, porque o termo velho traz uma conotação de ultrapassado. E quando tem essa ideia de ultrapassado, vai criar-se aquela barreira, por exemplo, em relação ao dízimo. Tem aqueles que defendem a não doação do dízimo, porque faz parte da velha aliança, do Velho Testamento, ou seja, dando-se como algo ultrapassado. E a Bíblia não é ultrapassada, pelo contrário. Alguém já disse que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Aliás, eu tenho uma mensagem que eu coloquei no meu canal, que eu preguei sobre o Jardim do Éden, e eu falei que tudo começa no Éden, né? Se o homem quiser conhecer o seu passado, o seu presente, o seu futuro, deve examinar o Gênesis, porque em Gênesis nós encontramos o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Você está bem, filho? Você está batida porque eu falei aquilo? Imagina, calma, mulher. Bom, então, primeira dispensação, inocência. Segunda dispensação, consciência, chamada de adâmica. A terceira dispensação, governo humano, chamada de noética. A quarta dispensação, chamada de patriarcal, chamada de abraâmica. A quinta dispensação, a dispensação da lei, né, chamada de mosaica. E a sexta dispensação, a graça. E a sétima e última dispensação, a milênica, ou o milênio. Assim como a Bíblia possui 4 divisões no Antigo Testamento e 4 divisões no Novo Testamento. Aliás, para refrescar a memória, quais são as 4 divisões do Antigo Testamento sem olhar nas anotações? Pentateuco, histórico. Pentateuco, histórico. Poéticos. E... Falta um. Pentateuco, históricos, poéticos e... Proféticos. Essas são as 4 divisões. Quase uma teóloga, né? Já tirou 10.
as 4 dispensações, as 4 divisões do Novo Testamento. Do Novo Testamento, as 4. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Biográficos, As doutrinas, o histórico biografia, doutrina, o histórico Eu acho e o escatológico. Então, isso é importante, porque pode cair na prova, viu? Não necessariamente com aquilo que eu estou perguntando agora, mas com Sem pegadinhas. prova de alternativa? Não, essa não será de alternativa, vai ser pergunta e resposta. Professor, mas era fazer resumo hoje, né? Fazer um resumo. Semana que vem, semana que vem. Bom, vamos lá. Diante disso, Por que dispensação? Por que esse nome dispensação? traz a ideia de era. Os teólogos, eles acreditam que a Bíblia ela é dividida por eras. Dispensação. É como se fosse algo reservado para aquela era. A tradução do nome dispensação é era? Era, traz a ideia de eras. Tá? 7 eras. A Bíblia fala de 7 eras. A era da consciência, aliás, a era da inocência, a era da consciência, a era do governo humano, ou governo, ou aqui você pode colocar também a terceira dispensação como a dispensação humana, tá bem? A quarta patriarcal, a quinta lei, a sexta a graça e a sétima milênio. Uma perguntinha básica. Meu Deus, hoje ele está de pergunta. Uma perguntinha básica, tá? Espírito. Dessas 7 dispensações, quais dessas já se cumpriram? Quais destas já se cumpriram? Amém. Todas. A graça. Estamos na graça e falta 7. Então quer dizer, vamos lá, se na verdade, a era da inocência já foi, Sim. a consciência já foi, a do governo humano já foi, a patriarcal já foi, a lei já foi, a graça está terminando. Isso quer dizer que falta Milênio. mas para isso acontecer, aqui acontece o arrebatamento. Eita, Jesus, eu vou estar lá. Então isso quer dizer que Jesus está voltando. Vai ter alguma matéria sobre isso aí ou já podemos A gente vai se aprofundar durante o curso, tá bom? Pessoal, deixa eu só colocar como referência alguns textos aqui para que vocês possam depois estarem pesquisando. Amém? Bom, período da inocência você vai encontrar em Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 7. Tá? O período da consciência você pode estar encontrando em Gênesis capítulo 3, versículo 8 e o capítulo 8, versículo 22 como referência. Período do governo humano você vai encontrar em Gênesis capítulo 9, versículo 1 e o capítulo 11 e o versículo 32. A quarta você vai encontrar em Gênesis capítulo 12 e Êxodo como referência capítulo 19, versículo 25. Quinto, da lei, você vai encontrar em Êxodo 20. Em Êxodo 20, para quem não sabe, nós temos ali os 10 mandamentos. Tá? A graça, você vai encontrar em Atos como referência. Atos 2, 4 e Apocalipse 20, verso 3. Milênio ou milênica, nós vamos encontrar em Apocalipse capítulo 20. Ok? Vou esperar, aguardar vocês terminarem de fazer as suas anotações.
Porque veja bem, por exemplo, eu vou fazer uma explicação breve, só para vocês terem uma noção. Pode ser que na prova pergunta, o período em que Isaac existiu faz parte de qual dispensação? Patriarcal. Mosaico era o que ali? Moisés, Foi né? mosaico. Mosaica desculpe, eu esqueci do xizinho aqui. Êxodo capítulo 20. Não ri da minha caligrafia, por favor. Eu fico muito magoado com isso. Tá linda. Se eu ler a minha aqui, tá essa caligrafia. Tá ótimo. Muito obrigado, minha irmã. É por ser canhoto, tá? Obrigado, irmã, isso me alegrou. Dizem que os canhotos são os mais inteligentes, Sim. né? Ah, é? Não é? Não. Você é filho canhoto? Receba. Não é à toa, filho. Eu sou canhota de peixes. Eu sou inteligente, conta. É sério. Você é canhota do pé e destra da mão? É. Ô, louco. Canhota. Como é que você é, filha? Vamos orar. Você é um caso de ser estudado, filho. Não, é sério, eu só sei chutar com o pé Bom, esquerdo. vamos lá. Pessoal, deixa eu fazer uma breve explicação sobre o período da inocência. O período da inocência, basicamente, envolve o Jardim do Éden, tá? Para quem não sabe, a palavra Éden em hebraico quer dizer delícias. Ou seja, o Jardim do Éden era um lugar de delícias. Se você for analisar bem, no Jardim do Éden, Adão e Eva tinham um supermercado, um açougue e uma feira livre no quintal de casa, sem precisar de esforço, de dinheiro, de comprar nada. Então era um local de delícias. O que chama a atenção é que esse período da inocência, veja bem, gente, o período da inocência, por exemplo, segundo a medicina, uma criança ela começa a sair do estado de inocência, segundo pesquisas e estudos, a partir do seu 7º ao 8º ano, em média. Pode ser um pouco mais, um pouco menos. Até o 6º ano, 7º ano, uma criança ela não tem noção do que é certo, do que é errado, moralmente falando. Claro que se a minha filha tem 1 ano e 10 meses, ela sabe o que não deve fazer. Porque quando ela está fazendo algo que eu falo para ela não fazer, eu falo assim, lalau, lalau. Aí ela, papai, papai. Normalmente quando ela vai fazer alguma coisa que ela sabe que é errado, ela fica assim, ó. Assim, ó. É ou não é? É ou não é? Fica olhando assim e vai fazendo. Não sobe no sofá com chinelo. Aí ela vai e sabe. Então, eu estou falando de questão moral. Período da inocência. Veja bem, durante o período da inocência, Adão e Eva eram imortais, porque a morte não tinha entrado na terra. Nós não sabemos, porque veja bem, o texto da queda de Adão e Eva foi em Gênesis 3. A gente precisa entender que quando a Bíblia narra as sequências dos fatos, isso não acontece de um dia para o outro. Por exemplo, veja aí Gênesis 1, só para nós termos uma noção. Gênesis capítulo 1. O que está escrito em Gênesis 1, versículo 1? No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma? A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Esse é o versículo 1. No versículo 1, nós temos a clara descrição de que foi criado antes da terra, do plano físico, o mundo espiritual. Primeiro, no princípio, Deus criou os céus. Então, antes da terra foi criado os céus. O mundo espiritual foi criado primeiro do que o mundo físico. Só há o mundo físico porque o mundo espiritual se corrompeu com Lúcifer. Então, quando Deus criou os céus, criou os anjos.
criou Lúcifer e colocou como líder dos anjos. Havia toda uma esfera espiritual. A princípio era um mundo espiritual. Deus no trono, os serafins, os querubins, os arcanjos e Lúcifer, governando um reino que Deus entregou para ele. Foi quando ele quis ser semelhante a Deus e Deus o destronou. Mas a princípio foi criado um mundo espiritual. Após esse mundo espiritual ser corrompido por Lúcifer, importante lembrar que o pecado não foi gerado no coração do homem, não foi gerado na terra, não foi gerado no céu. O pecado foi originado no coração de Lúcifer, que estava no seu reino, não nos céus, mas um reino aonde é a terra hoje. Era o reino de Lúcifer, que Lúcifer governava. Haja vista que lá em Isaías 14, o verbo que o autor utiliza quando Lúcifer quer destruir Deus: subirei aos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Subirei traz a ideia de subir, e se alguém vai subir é porque está embaixo. Então era o reino de Lúcifer, e a descrição desse reino vocês encontrarão lá em Ezequiel 28, onde está descrito o reino de Lúcifer. Esse reino é chamado de reino mineral. Por que reino mineral? Porque nesse reino mineral havia pedras preciosas aonde Lúcifer governava. Ezequiel capítulo 28, eu não vou ler por causa do tempo, mas vocês vão anotando. Ezequiel capítulo 28, o próprio Deus vai falar da perfeição de Lúcifer. Tu que delimitava as nações, passeava entre o ouro, a prata, o rubi, as pedras preciosas eram tuas. Esse era reino mineral. É mineral porque essas pedras preciosas são minerais. Então ele governava esse mundo mineral, mas quando foi encontrado corrupção nele, Deus tomou o reino dele e o expulsou. E aí Deus olha para a terra, e aí Deus na sequência diz: e criou Deus a terra. Então nesse versículo 1, entre a criação dos céus e depois a criação da terra, a gente não sabe quantos milênios tem de diferença em um único versículo. Existem milhões e milhões de diferenças que a gente não sabe, porque primeiro criou o céu, até nós não sabemos quanto tempo durou Lúcifer governar, Lúcifer conquistar a terça parte, seduzir, enfim, a gente não sabe. Só um mistério. Né? É mistério. Professor, uma vez eu peguei um Uber que ele falou que já tinha feito teologia. Aí ele me falou assim: você sabe porque o Espírito de Deus pairava sobre as águas? Eu falei: não, ainda não. Se passou por essa parte, não presta atenção. Aí ele falou assim: porque nós somos feitos do barro e que embaixo, ele falou assim, embaixo da água, do mar, tem o quê? Tem terra. E Deus já tinha um pensamento, vamos dizer assim, de que ia criar o homem. Então o Espírito de Deus estava guardando o barro debaixo do mar. Vamos lá. Essa questão sua, ela é muito importante nesse momento. Veja bem, Deus criou os céus. Lúcifer corrompeu o céu, esse reino mineral, e ele foi expulso. E aí Deus criou a terra. Ao criar a terra, o texto diz que o Espírito pairava, voava, né? Ou flutuava sobre a face das águas. Aí nós temos uma informação muito importante. Olha só, na criação, nos 7 dias da criação, lembra que Deus criou o céu, o sol, a lua, as estrelas, o mar, os animais marinhos, os domésticos, os selvagens, criou a fauna, a flora, enfim, Deus foi criando. Eu não sei se você percebeu que Deus não criou a água. Por que Deus não criou a água? Porque se você perceber a descrição do texto, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Veja bem, Deus ele quer, em Gênesis 1, Deus vai fazer o que, gente? Criar os céus? Não, ele é o Criador. Então, quando ele criou os céus foi o mundo em que Lúcifer governava foi corrompido. Ele é expulso desse céu, desse mundo. E Deus então cria A terra. Então, em Gênesis, nós temos Deus como Criador.
Nós temos Deus como Criador. Se o Espírito pairava sobre as águas, ali o Espírito está buscando obra-prima para construir. Deus precisava de material para construir a terra. Por isso, ele pairava sobre a face das águas. Então, essa questão de o Espírito pairar é como se fosse o Espírito de Deus. É como se, por exemplo, Deus criou o céu foi corrompido, Deus expulsou Lúcifer do reino. Era como se Deus mandasse o Espírito para buscar matéria-prima para construir. O Espírito paira sobre a face das águas. Ou seja, era Deus buscando material para construir. E quando ele encontra o material para construir, ele cria o sol, a lua, as constelações, a fauna, a flora, os animais domésticos, selvagens, marinhos. E depois ele cria o homem do barro e sopra nas narinas deles. Mas essa questão é muito importante. O Espírito pairava, era Deus procurando matéria para construir, porque ele está querendo criar a terra. Tudo bem. A pergunta que eu fiz Deus, ao criar tudo, não criou a água, porque a água já existia. Deus não criou a água. A gente precisa entender o seguinte. Não nessa narrativa, né? Ali Deus não criou a água. A água já existia. Já criaram mais. A água já existia. Vocês vão entender o porquê. Vamos lá. Deus ele não criou a água, porque a água já existia. O Espírito paira. Antes de Deus começar a construir, a criar, a água já existia. Qual o único ser da Trindade? Quando eu falo de Trindade, eu estou falando de quem? Pai, Filho e Espírito Santo. Qual o único ser da Trindade? Aliás, a Trindade, ela não pode ser criada, porque ela é Deus. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de compreender o 3 em 1 de Deus. Como assim? Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só. Porém, os 3 com funções diferentes. Por exemplo, a função de Deus Pai, criar. E quando Deus está criando, Jesus, o Filho e o Espírito Santo estão presentes. Mas o Pai está criando. Quando você olha para a função do Filho, Jesus, ele está salvando. E quando Jesus está salvando, o Pai e o Espírito Santo estão presentes. E a função do Espírito Santo? Consolar, ensinar, lembrar, purificar. E quando o Espírito batizar, quando o Espírito está atuando, o Pai e o Filho estão presentes. Por quê? Porque os 3 são um. É só você olhar para o ovo. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito, mas não deixamos de ser um. Você olha para o ovo tem a casca, a clara e a gema, mas não deixa de ser um. É mesmo. Porém, cada substância do ovo tem uma função diferente, mas não deixa de ser um. Sim. Assim podemos entender a Trindade. E quando você olha para a descrição de Deus criando, a água já existia. Então a água não foi criada, a água já existia. Agora olha que coisa interessante. Em Apocalipse 21, abre aí a Bíblia de vocês, Apocalipse 21. Oi? Tá. Apocalipse 21. Hã? Não, vamos chegar lá. Apocalipse 21? 21, versículo 1. O que está escrito aí? E eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eita. Agora temos uma confusão. Gênesis, a gente está vendo que Deus não criou a água, porque a água já existia. Em Apocalipse, na visão do apóstolo João, no céu, ele está dizendo que lá no céu a água já não existe. Nós não precisaremos mais da água. Mas peraí, por que nós não precisaremos mais da água lá no céu? Porque ele já é. Aí sim. E lá no Apocalipse a água já existia. Não, no Gênesis a água já existe. Gênesis, a água já existia. E em Apocalipse a água não existe mais. Quem é essa água? Jesus. Eu não sei se você sabe, existe uma regra na hermenêutica, que é uma matéria da teologia,
A hermenêutica é a arte de interpretar textos. Nós vamos chegar nessa matéria um dia, tá? De interpretar textos. Tem muita gente que tem dificuldade de interpretar texto. E a hermenêutica nos dá ferramentas para interpretar o texto corretamente. Aleluia, já anseio por este dia. Ô Jesus. Existe uma regra da hermenêutica que diz o seguinte: a Bíblia explica a própria Bíblia. Como assim? Se lá em Gênesis a água não foi criada, e se no Apocalipse ela já não existe no céu, então quem é a água? Jesus. Aí nós vamos para João 4, 26. Quer ter outro mistério. Vamos lá? João 4, 26. Eu te pergunto, você consegue viver sem água? Não. O corpo humano pode sobreviver sem alimento, Mas sem água não. mas sem água não. Aleluia. Olha lá, ele fala. E quem é a água? Vamos lá? 4, 26. Peraí, é 4. Jesus disse-lhe: Eu o sou, que eu falo contigo. Olha só, aí está a discussão. Jesus está falando para a mulher: olha, eu tenho uma água que se você beber dela, você não precisará voltar ao poço e nunca mais terá sede. Aí ela pergunta: cadê essa água? Aí Jesus vem: eu Sou. Aleluia, Jesus. Por que a água não foi criada? Porque ele é. Aleluia. E por que no Apocalipse nós não precisamos da água? Porque ele lá é a morada da água. Aleluia, Jesus. Você entendeu? Então vamos voltar à questão da inocência. Quando Deus criou o jardim, entregou o jardim para o casal. E a gente precisa entender o seguinte: quando Deus, na sentença que dá para Abraão, ó, o suor do teu rosto trabalharás, Adão e Eva já trabalhavam. Porque quando Deus cria Adão e Eva, Deus vai dizer assim em Gênesis 1: administrem o jardim. Cada animal que eu fico imaginando a sabedoria de Adão. Olha como era sábio Adão. Deus está dizendo assim lá em Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 26. Deus vai dizer assim para Adão: cada animal que você vê, você vai dar o nome, e o nome que você dá vai passar a se chamar. Ele olha para aquele ser pescoçudo, girafa. Ele olha para aquele animal barbudo, leão. Ele olha para aquele animal gordo, rinoceronte. Ele vai dando nome e ele tem que guardar, porque vai se chamar assim. Que coisa, né? Então a sabedoria. Adão e Eva, eles eram imortais no jardim. Eles não morriam. E um detalhe: eles já estavam pelados no jardim. Eles já estavam nus. Porque veja aí, Gênesis capítulo 1, antes da queda. Vamos lá, Gênesis capítulo 1. Antes da queda. Antes da queda. Preciso de uma Bíblia. Diz que ela não pode comprar uma família ninguém. Tá bom, né mesmo? Olha só, capítulo 1, versículo 28. Gênesis 1, 28. Olha o que está escrito: e Deus os abençoou. Ou seja, depois que Deus celebrou o casamento, no versículo 27, Deus vai dizer assim, a Bíblia vai dizer que Deus criou macho e fêmea e os abençoou, celebrou o casamento no Éden. Aí no versículo 28, na lua de mel, Deus vai dizer assim, ó: e Deus os abençoou e disse-lhes, e Deus lhes disse: frutificai, Multiplicai. enchei A terra. Opa, todo mundo sabe aqui como é que se multiplica, gente. Através da relação do ato sexual. Então eles já faziam sexo antes da queda. Se eles faziam sexo, eles viviam nus. O problema não está na nudez, porque lá em Gênesis 3, depois que eles caem, Deus desce no jardim para encontrá-los. Adão se esconde e Deus pergunta: onde tu estás, Adão? Ele disse: eu tive medo, porque medo do Senhor. Aí Deus pergunta para ele: quem te mostrou que estavas nus? Mas ele já estava nu. Ali é uma linguagem de expressão, porque veja bem, eles já tinham relações sexuais. A Bíblia fala de apenas 3 filhos que Adão e Eva teve: Caim, Abel e Sete. Mas não falou dos milhares e milhões que eles tiveram. Nossa. Mas no 4 ele foi expulso, é que está escrito no 4. Então Adão conheceu intimamente Eva. Como assim no 4?
Não. Já antes. Bem antes. Quando eles fizeram Essa que o senhor fez a leitura é antes. Sim. Mas no 4 está dizendo que depois que eles foram expulsos, que Adão conheceu Eva. Mas o que acontece aqui A questão aí não é o ato sexual. Sim, depois que eles... Não é o ato sexual. Porque o ato sexual já tinha desde o capítulo 1. A questão aí era da moral, da malícia. Eles perderam a inocência. Porque sexo eles já faziam. O que aconteceu depois da queda é que esse ato, depois da queda, que eles conheceram, depois da queda eles tiveram a primeira relação sexual com malícia, com maldade. Você entendeu? A questão aí está na maldade, não está no ato sexual. Porque o ato sexual eles já tinham no capítulo 1. Então, a Bíblia narra o nome dos filhos de Adão e Eva, Caim, Abel, Sete. No capítulo 3, depois da queda. Abel, Caim e Sete são os nomes dos 3 filhos que Adão e Eva tiveram depois da queda. Mas antes da queda eles encheram a terra. Antes da queda, a queda aconteceu, eles comeram do fruto no capítulo 3. Mas no capítulo 1, capítulo 2, eles danaram a fazer filho. Deus disse: crescer e multiplicar. Já estava casado, né? Já. Não, o pecado, gente, o pecado não está no sexo. O pecado está na obediência ou desobediência. Deus disse para não comer o quê? Não é no sexo. eu fui ali no Foi intensificado. Foi intensificado a dor de parto, tá? A gente precisa tomar nota, porque a gente quando narra, a gente começa a ler o livro de Gênesis, a gente entende que Adão e Eva só tiveram 3 filhos. Não, tiveram milhões, vários. Porque veja bem, até a queda não tinha data, o mundo não conhecia data. O calendário, a vida humana começou a ser contada em Gênesis 3 depois da queda. Você pode ver que depois da queda a idade humana foi se encurtando. Antes da queda, você vai ver cidadão com 100 anos. 600 anos. Matusalém, 969 anos. Meu Deus. Foi o homem mais velho da Bíblia, né? A gente precisa entender que o pecado estava recente, então a camada de ozônio não estava afetada. Por exemplo, os alimentos praticamente eram todos perfeitos. Eles viviam milhões. Então veja bem, de Gênesis 1 a Gênesis 3, o texto que narra a queda, o comer do fruto proibido. Gênesis 1, a criação de Adão e Eva. Deus disse, crescer e multiplicar. Então de Gênesis 1 a Gênesis 3, gente, aí aqui surge a polêmica. Mas quem foi a esposa de Caim? Provavelmente uma das irmãs. Aí alguém pode dizer, mas Deus era a favor do incesto? Antes da queda não tinha problema, porque Deus disse, crescer e multiplicar-os. Eles não tinham informação que aquilo era errado. Por exemplo, se você pegar o seu carro agora e sair, por exemplo, atravessou o farol vermelho, a multa chega na sua casa, sim ou não? Sim. Se você tem consciência que o farol vermelho vai gerar uma multa, você não vai. Mas a partir do momento que você não tem a consciência que o farol vermelho não gera multa, você atravessa. Jardim do Éden. Faz sentido. Antes da queda. Repito, o problema da queda de Adão e Eva não estava no sexo, porque eles já faziam. Estava na desobediência. Na desobediência. Aliás, Deus pede obediência e não sacrifício. Qual foi o sacrifício de Adão? Comeu do fruto, viu que estava nu. O que eles resolveram fazer? Com folhas de figueira. Deus olhou para a folha de figueira e disse, folha de figueira não resolve o problema.
Eu vou ter que matar um animal, fazer pele, tirar a pele do animal e fazer túnica para vocês. Em outras palavras, Adão e Eva tentou resolver o problema da nudez com automedicação. E automedicação não resolve o problema. Essa é boa. Pegaram? Sim. Quem lembra do texto da ceia? Quem lembra do texto da ceia? Eles fizeram folha de figueira. Eles viram que estavam nus, folha de figueira. Quando Deus desceu no jardim, olhou para eles. Quem mostrou para vocês que vocês estavam nus? Aí um foi jogando a responsabilidade para o outro. Quando Deus viu aquela situação, Deus começou a dar sentença para a mulher, para o multiplicador de parto, para o homem: do suor do teu rosto vai trabalhar. Para a serpente, vai se arrastar do chão. Aí Deus mata um animal, tira a pele do animal e faz roupas para Adão e Eva. Meu Deus. Era como se Deus estivesse transmitindo uma mensagem: aquilo que você fez para cobrir a sua nudez não vai resolver o problema. O seu problema só eu posso resolver. Só eu posso resolver. Aleluia. Porque na verdade o problema dele já era interno, né? Não era externo, por causa da inocência. Exatamente. Aqui, por isso que eu falei da automedicação. E Deus pediu obediência, não pediu automedicação. Porque a gente mais ou menos é assim: a gente, quando pisa na bola com Deus, a gente tenta resolver o problema a gente mesmo. E Deus disse: olha, você resolvendo o seu problema, você não vai resolver. Aleluia. Por isso que eu choro. Ele tá te olhando, fala. Se Adão e Eva não tivessem pecado, eles não estariam no paraíso, né? Exatamente. E isso aqui é importante se dizer aqui, gente, muita conversa, tá, gente? A gente é importante dizer que lá no Éden, o que você acabou de falar? Se Adão e Eva não tivessem pecado, nós não Sim, estaríamos aqui. a gente precisa entender que no Éden tinha 2 árvores proibidas. Achei que era um. Eu também achei. Não, 2. A árvore do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida. Estava lá no jardim, eram 2. Adão e Eva comeu do conhecimento do bem e do mal. E quando eles comeram, o que Deus fez com eles? Expulsado. Por que Deus expulsou? Desobediência. Para proteger o homem. Para proteger o homem, Deus expulsou eles do... Por que se eles ficassem no jardim? Para proteger o homem. Para proteger o homem. Se eles continuassem no jardim, o que eles fariam? Eles iam comer do fruto do segundo, aí o problema seria maior. Porque se eles comem do fruto da árvore da vida, o pecado seria imortal, não tinha como perdoar o pecado. Meu Deus. O homem seria imortal pecador, sem oportunidade de salvação. Por isso que Deus, a expulsão, a disciplina, não é para punir o todo, é para justamente proteger o pecador. É para proteger o pecador, para não perder a alma do pecador. Deus tirou. Aleluia. Deus tirou e ainda prometeu voltar, porque essa árvore da vida a gente vai comer no arrebatamento. Glória a Deus. Deus prometeu voltar, a gente vai voltar para o jardim. Aleluia. Eu acredito nisso, Jesus. Então a gente precisa entender nessa questão. A inocência não era questão em relação ao sexo, é a desobediência. A desobediência fez eles ganharem informação de que eles estavam. O problema não era a nudez, o problema era a questão moral. Moral. Esse é o período da inocência. E a gente pode aprender com o período da inocência a questão de aquilo que a tendência humana tem sempre diante de um grande confronto. As pessoas, quando confrontadas, fazem o que Adão e Eva fez. Se esconde. Não, além de se esconder, terceiriza a sua culpa. Meu Deus. Por quê? Obrigado. Quando Adão e Eva é confrontado por Deus, Adão diz assim: foi a mulher. Aí Deus vai parar a mulher. Foi a serpente. Aí Deus foi Eita, Jesus. sentenciou. A gente, quando é confrontado, Pega ela, Jesus. a primeira porta mais fácil de entrar. É do inferno. Olha eu. Não, a porta que a gente sempre procura entrar é a porta das justificativas. E olha que coisa interessante.
Olha que coisa interessante. Quando Deus olhou para Eva e diz assim: olha, as tuas dores de parto serão intensificadas, a gente precisa entender o seguinte, que quando a Bíblia fala de dores de parto, Paulo vai falar de dores de parto. Essa expressão dores de parto, ela traz a ideia de dores internas. Dói demais. Todos os problemas emocionais são oriundos dos nossos erros, das nossas escolhas. O que é oriundos? Desculpa. Origem. Toda ansiedade, problemas emocionais, sentimentais, elas são produzidas por uma escolha humana, sempre. E aí a gente tenta culpar a Deus, né? A gente precisa entender o seguinte: um dia Jesus disse que se vocês pisarem em serpentes e em escorpiões, ou beber alguma coisa mortífera, não vai fazer mal nenhum para vocês. Foi o que Jesus disse. Porém, tem muita gente confundindo com outra coisa que Jesus teria dito. Jesus não disse para você sair por aí bebendo veneno. Sim, nem pensando em coisas. Ele disse: se você tomar Inocentemente. não vos fará dano nenhum. O problema é quando o cidadão tem informação e faz. É que não pode beber, pega e toma. É que nem a pessoa, que nem tem uma passagem que fala assim, é melhor não Toma conhecer do que veneno. conhecer não praticar. Exatamente. Toma o veneno. Então veja bem, esse é o período da inocência. Não terceirize as suas culpas. Outra coisa que a gente aprende, esse período da inocência nos ensina, olha só, o período da inocência nos ensina que Deus quer obediência, não quer folha de figueira. Eita. A folha de figueira aqui é religiosidade. A religiosidade é aquela desculpa que a gente usa para não mostrar